esse desenho que você fez dessa geração mais jovem que se assume de direita e que passa por dois momentos dos governos de esquerda, que são a entrada na universidade no governo Lula e a saída da universidade no governo Dilma, já com uma economia muito deteriorada. E eu queria tentar entender um pouquinho melhor isso, esse teu raciocínio, e tentar trazê-lo para transportá-lo, né, para o cenário atual. Uhum. Primeiro porque, de fato, eu acho que a tua descrição está perfeita, e me chama a atenção a fragilidade da oferta de entrar na universidade pública diante da decepção na saída com a economia, né? Então, fica muito claro o que tem mais peso, né? Então, a falta de perspectiva, a falta de chance de se colocar no mercado acaba pesando mais do que ter tido ali a porta de entrada para a universidade, me parece, em termos eleitorais, em termos de, ok, isso aqui merece o meu voto, né? Isso é uma coisa. A outra é que foi contando com o sucesso de programas com esse tipo de perfil, que Lula repetiu a fórmula de várias formas no Lula 3, né? Ou tentou repetir. Então, você pega o pé de meia, são aproximações de coisas que ele tinha feito no passado, né? Uhum. Por que você acha que ele apostou na mesma coisa? Confiando que a economia estaria melhor na saída? Como é que se faz esse cálculo se da outra vez não funcionou? Olha, poxa, o programa hoje dura 6 meses, né? É isso? É isso. Né? Não, mas a gente tem 5. Né? A gente tem 6 meses para ir falando de... A gente encerra na apuração da eleição 2026, né? No dia da apuração. Isso, então aí, beleza, então tá bom. Então, vamos lá, Flávio, eu creio que tem uma coisa muito interessante que não acontece só no Brasil, mas acontece em todos os lugares onde governos, e normalmente são governos mais progressistas, conseguem gerar algum tipo de transformação, mesmo que mínima, no horizonte social. Né? Aqui, em específico, vamos trabalhar com um fato que é bastante interessante, que é o Estado brasileiro, ao longo do século XX, se transformou em uma grande máquina de construção de desigualdade. Você pegava o dinheiro dos impostos, dava na mão do topo da pirâmide, distribuía algumas migalhas para uma classe média burocrata de serviço, né? Acho que um bom exemplo disso era a própria dinâmica da Universidade Federal, na partir dos anos 70, dos anos 80, isso vai se agravando. E a base da pirâmide ficava meio que a Deus dará, cada um por si, Deus por quem tem fé. Eu creio que o movimento que a gente observa, que são, sei lá, talvez os 16 anos de ouro da nova república, né? Do governo Fernando Henrique Cardoso ao final do segundo governo Lula, ele permite, em um determinado sentido, uma aceleração de expectativas. Aqui eu posso usar a minha própria família como exemplo, né? Uhum. Eu nasci, cresci e vivi a maior parte da minha vida e juventude em uma casa que tinha possivelmente uns 3 cômodos e no máximo uns 18 metros quadrados, né? Era a cozinha encaixada na sala, a sala encaixada no banheiro, no quarto, 3 camas distribuídas e tudo encaixotado. Esse momento de estabilidade macroeconômica permite que a gente melhore de vida, né? Com um dinheirinho que eu ganho, um dinheirinho que minha irmã ganha, a gente consegue fazer uma casa digna para minha mãe, assim, muito bonitinha, tal, tudo arrumado. Qual é a diferença? É que a partir do momento que você sobe esse degrau na pirâmide, as suas expectativas mudam. E aqui me parece que é um dilema que afeta o PT no Brasil, mas afeta o MAS agora na eleição boliviana, que foi no fim de semana, né? Uhum. Vai afetar o Chile com a chegada do Boric ao poder, afeta a esquerda francesa, a social-democracia francesa com Mitterrand, né? Afeta em vários lugares, que significa dizer o quê?
a capacidade do governo e das autoridades de entenderem que as necessidades mudaram é muito menor e muito mais lenta do que a capacidade das pessoas de construírem sonhos novos e demandarem questões novas. E aí vamos pegar segunda camada. Por que que o governo erra? Aqui a gente pode ter duas explicações. Uma explicação de base é dizer porque o núcleo decisório do Lula 3 é muito pior que o núcleo decisório do Lula 1 e 2. O pessoal é pior de jogo. É gente menos experiente, é gente menos capacitada, é gente escolhida por atributos distintos, né? Quais são os atributos de escolha do núcleo decisório logo no início do governo? E não largou a mão do Lula nos 580 dias preso. É só olhar o número de visitas que as pessoas fizeram e quem está mais próximo dele na tomada de decisão. E aí isso leva a equívocos de distribuição de espaço e poder. Por exemplo, eu acho que é o melhor dos exemplos. Você coloca o Padilha de relações institucionais, não tem trânsito com Lira, não conversa com Lira, não vai funcionar. Quando você tira o Padilha das relações institucionais e coloca ele no Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde gira. O Padilha é um bom ministro da Saúde. Não precisa ser petista para entender, é só olhar os dados de melhoria da cobertura vacinal. Isso é um ganho porque economiza dinheiro na ponta, né? Talvez esse seja um dos dilemas do século XXI, onde ficou elegante ser anti-vax, né? Anti-vax gera um problema de política pública na ponta, né? No nosso caso ainda é o contrassenso, né? Que é o pai que foi vacinado e acha que não tem que vacinar o filho. Mas, enfim, essa é outra discussão. Não, é surreal. Essa é uma primeira camada. O modelo de tomada de decisão é pior, né? O núcleo de tomada de decisão é pior. O segundo elemento que eu acho que é muito importante é que é um governo traumatizado. E esse trauma leva o governo a operar dentro de um elemento que a gente escreveu aqui, mandou para os clientes logo na transição, que é um governo que operava entre nostalgia, né, e soberba. É nostálgico de dizer nunca antes na história desse país, e aí é bom porque quem gosta de falar te oferece o instrumento de análise para você fazer análise do discurso, né? Nunca antes na história desse país é nostálgico, né? E é soberba ao achar que tem todas as respostas fazendo exatamente o que fez antes. E aí vamos pegar o que funciona no governo e dá algum lastro de popularidade hoje, não saiu do petismo. O pé de meia não é do PT. O pé de meia é da Tabata Amaral. O que tem de inovação nesse governo não sai do PT. O ministro mais eficaz desse governo é o Renan Filho, que é o ministro dos transportes, é quem mais entrega. Né? Então, efetivamente, a gente vai ter um desbalanço de expectativas que é natural. Nisso o PT não é diferente em nenhum outro lugar. É só pegar o que está acontecendo com os democratas nos Estados Unidos. Os democratas passaram décadas, desde o Kennedy, né, tentando se tornar o partido das minorias. E em alguns momentos eles perderam a mão. Perderam o pulso da rua, perderam o termômetro. E aí surge um cara como o Trump, que todo mundo fala, meu Deus, como dá certo? Dá certo porque entendeu. Entendeu que, mesmo que as pessoas exatamente não saibam o que querem, elas sabem em algum sentido o que não querem. Então vou no que as pessoas não querem. E crio uma agenda em cima disso. E eu acho que esse é o dilema. E talvez, para o presidente Lula, para o PT e para os seus comunicadores, o desafio em 26 é mostrar que, apesar dos eventuais pesares e das dificuldades, o PT ainda é melhor que as alternativas. E aí, nisso, eles vão depender muito do candidato de oposição. Quer dizer, quanto mais histriônico for o candidato, quanto mais o candidato de oposição falar de Bolsonaro, quanto mais o candidato de oposição subir num trio elétrico para falar mal do ministro da Suprema Corte, é melhor para o presidente Lula. O fato é esse. O fato é esse, porque a eleição é decidida por uns 4, 5% do eleitorado que no primeiro turno não votam nem no Lula
nem no candidato bolsonarista. Normalmente vão votar numa Simone Tebet, num candidato do Partido Verde, vão sonhar com alguém que seja minimamente racional nesse jogo altamente densificado que a gente tem. Cremar, eu quero trazer um número que eu acho que ajuda a ilustrar tudo o que você acaba de falar e mostra o drama da esquerda, a dificuldade de conexão da esquerda com o chão de rua, com as periferias brasileiras. E eu não queria deixar de lembrar uma coisa que você sabe, evidentemente, a maior parte das pessoas que estão nos assistindo. A Tabata tem, individualmente, pessoalmente, uma história muito similar à sua. Ela foi uma menina muito pobre e de uma família também com muitas adversidades. E o ponto que eu estou fazendo para ela, esse contato, ele é natural porque foi na vida dela. Não foi 2 gerações atrás, não foi uma geração. A vida dela é uma vida de superação. Uma menina brilhante, inteligente, nem devia chamar de menina, deputada federal, Sim. perdão. Mas uma mulher brilhante, muito preparada e que teve pais que conseguiram, na medida do possível e perante muita adversidade, empurrar o suficiente para que ela conseguisse encontrar caminhos, o que não é uma coisa trivial para 99% das pessoas muito inteligentes que nascem em lugares muito pobres. Então não me parece surpreendente que uma ideia como a do pé de meia, que é uma política pública muito boa, diga-se de passagem, não me parece surpreendente que algo como o pé de meia saia dela e não saia do PT. Porque tem essa desconexão com o mundo que é ser um brasileiro de classe média baixa, que é ser um brasileiro pobre hoje em dia. Os números que eu vou ler aqui são números que eu li na terça-feira numa outra conversa, mas eu queria repetir porque eu acho que são muito importantes. São números do Instituto Locomotiva. É uma pesquisa que eles fizeram sobre trabalho. Ranking de satisfação daqueles que estão ocupados no Brasil. Ou seja, você trabalha, você tem um emprego. Você está satisfeito com o seu emprego? Empregado do comércio, 11% estão satisfeitos. Aqui no comércio é onde mais pesa a coisa da escala 6x1. Que é o atendente de supermercado, que é o atendente de balcão de farmácia e tudo mais. Tipo, é uma vida muito monótona, muito chata, em que você tem que trabalhar muitas horas para ter um salário muito baixo. Não é surpreendente que apenas 11% das pessoas que trabalham no comércio estejam satisfeitas. Empregado doméstico, 12% de satisfeitos. Empregado em serviços gerais, 21% de satisfeitos. Setor de construção, 23% de satisfeitos. Empregado na indústria, 27% de satisfeitos. Quem trabalha por conta própria, 41% de satisfeitos. Funcionário público, 47% satisfeitos. Ou seja, vamos tirar os funcionários públicos da reta? O empregado na indústria, que dos setores tradicionais é o que está mais satisfeito, é 27%. Quando você vai para o trabalho por conta própria, é 41%. Agora, o que é o trabalho em conta própria? Rappi, Uber, iFood, fazer traquitana para vender no Mercado Livre, tudo mais. Existe uma questão aí na esquerda em que, veja, não é que eu discorde dos pontos. É muito inseguro, não tem seguro de saúde. Se você fica doente e trabalha 3 dias, são 3 dias que você não ganha. Tem um monte de problema de regulação aí nesse tipo de trabalho. No entanto, você olha para aqui e as pessoas estão satisfeitas. As pessoas estão quase tão satisfeitas quanto o funcionário público, que tem segurança, que tem todas as benesses que existem para... A pessoa de esquerda, ela está com a cabeça dela tão ancorada no Manifesto Comunista, está tão ancorada no Proletários de Todo Mundo Univos, que ela não consegue entender que com todas essas inseguranças, a sensação de autonomia, a sensação de depender apenas de si mesmo, a vontade, a gana de crescer e a percepção, falsa ou verdadeira, não importa, de que você vai crescer,
se você depender apenas de si mesmo, isso é o suficiente para aumentar a satisfação das pessoas imensamente. Me parece óbvio que os brasileiros estão procurando um outro tipo de trabalho, uma outra maneira de construir a sua própria vida, uma maneira que envolva a sua autonomia e que não te ancore numa carteira profissional e em várias questões que a CLT traz. A direita entende isso. A gente pode argumentar que ela é demagógica, a gente pode argumentar um monte de coisa, porque eu acho que são todas críticas muito justas a se fazer a maneira como a direita trabalha com isso. A esquerda não consegue lidar com isso. E eu acho que o grande buraco da esquerda no mundo, mas no Brasil acentuadamente, está nessa pesquisa aqui, sabia? Deixa, Flávia, você me dá a liberdade de pular a sua vez aqui, só para fazer um comentário? Por favor, sempre, meu querido. Desculpa. É sempre só para tua não, bola. Né, não ser mal educado, né? Imagina. Primeiro eu queria fazer um reparo, que eu acho que é importante. Cromar, Flávio. você é um lorde, né? Cromar, você é um lorde. Alguém ficar com a impressão de que você é mal educado, tipo, eu rodei muito antes, tá? Obrigado. A primeira coisa que eu queria fazer é um reparo. O Fabrício Rangel é analista nosso de risco aqui, meu coordenador de análise política aqui na Dharma, e ele me lembrou uma coisa muito importante, que a primeira menção ao pé de meia vem na campanha de 22, na campanha da Simone Tebet. Depois tem um abraço da Tabata nisso no processo legislativo e faz o PL. O que não deixa de ser algo interessante e reforça uma métrica global que é de que normalmente mulheres em posição de poder, não importando se elas estão à direita ou à esquerda, elas têm maior acurácia em termos de construção de políticas públicas para determinados tipos de ganho social. Acho que esse é o primeiro elemento importante. O segundo daí derivado, e aqui eu vou fazer um parêntese e vou falar um pouquinho da minha história de novo, porque eu acho que é importante. Eu fazia mestrado na Universidade de Brasília. Eu demorei a ganhar uma bolsa de estudos, porque não tinha bolsa para todo mundo. Mas eu fazia mestrado e minha mãe ainda fazia faxina. Minha mãe ainda era diarista para eu conseguir estudar, né? E nesse aspecto, eu creio que há dois jeitos, e isso é natural do espírito humano, eu não estou condenando as pessoas. Eu só estou dizendo que esse tipo de experiência que eu não desejo para ninguém, tá? Minha mãe aos 60 anos estava arrebentando o joelho em casas no plano piloto de Brasília para que eu pudesse ter uma educação de alto nível, né? Esse tipo de situação, gente, do ponto de vista psicológico, ainda na psicologia política, na psicologia coletiva, ela pode empurrar quem está passando por essa situação para dois tipos de comportamento. Um comportamento que seja, em algum sentido, de encontrar soluções dialogadas, quer dizer, eu vou para o diálogo, eu vou para o embate, e eu creio que a Tabata é um exemplo excelente nesse aspecto, né? Não assume posições extremadas, tenta construir diálogo, tenta construir consenso, mas ele pode também alimentar uma série de sentimentos negativos nas pessoas e empurrá-las para a compreensão ou para a aceitação de discursos que são mais extremados. Essa semana está rolando uma oferta imperdível aqui no Meio. Por apenas R$ 2,99, isso mesmo, R$ 2,99 no primeiro mês, você experimenta tudo o que o Meio Premium oferece. É a oportunidade perfeita para conhecer nosso streaming, que tem um catálogo diferenciado. São produções originais como Ponto de Partida Série, com episódios sobre o conflito Israel-Palestina e a sociedade que o algoritmo criou. Tem também filmes como Democracia, Uma História Sem Fim, programas de entrevista com grandes nomes conversando de política, a espiritualidade e uma grade sempre atualizada. E não para aí. Quem assina recebe 2 newsletters especiais com diferentes perspectivas sobre os principais assuntos do Brasil e do mundo. Ganha desconto nos cursos e participa de uma comunidade que pensa, dialoga e troca sobre os mais diversos assuntos. Tudo isso por R$ 2,99. É menos que um café. A promoção é só essa semana. Aproveita agora.